Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio 10. Amém? Deuteronômio, capítulo 10. Pode procurar se acalmar, quietar o seu espírito, o seu coração para receber a porção de Deus para as nossas vidas hoje. Nós vamos ler os versos do 12 ao 14. Amém? E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Aleluias, eu amo esse versículo. Glória a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te damos graças por essa palavra. Pai, nós te adoramos, Senhor, por essa oportunidade, te bendizemos por mais um dia em que podemos estar juntos, no primeiro dia da semana, num tempo contigo, num tempo em que nós podemos receber do Senhor a tua presença, num tempo em que nós podemos contemplar, meu Deus, a atmosfera do céu nesta terra, em que nós podemos, eu profetizo, contemplar os céus abertos essa noite sobre as nossas vidas. Pai, nós te pedimos que os nossos pensamentos, os nossos corações e as nossas almas esta noite estejam rendidas, prostradas, entregues por inteiro a Ti, Senhor, para Te receber, para receber da Tua palavra, para receber do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Que palavra abençoada, a palavra do nosso Deus. Que forte esses dois versículos e o contexto em que eles se deram, em que o povo de Israel estava se realiançando com Deus. O Senhor estava dando mais uma oportunidade e reafirmando a aliança dele e o amor dele para com o povo de Israel, realinhando a caminhada deles com Jesus, com Deus, para que eles seguissem e cumprissem o propósito de chegar à terra prometida, conduzidos por Moisés, que foi quem disse essas palavras que nós ouvimos. E aí então Moisés é chamado por Deus, aquelas tábuas com as primeiras ordenanças, com as primeiras leis são quebradas, e essas leis são refeitas, são transcritas novamente, mas dessa vez de uma forma mais reduzida, mas igualmente claras, e tendo seus sentidos totalmente conservados. Igualmente conosco, o Senhor quer se realiançar com aqueles que não entenderam ainda qual é a sua ordem, com aqueles que não entenderam ainda o que Deus quer de você. Por isso esse é o tema da nossa ministração de hoje. O que Deus quer de mim? Pergunta para si mesmo. O que Deus quer de mim? Pode perguntar mais uma vez. Amém. É importante que você se ouça fazendo essa pergunta e que você receba do Espírito de Deus essa resposta nessa noite. Amém? Nós precisamos entender o que Deus quer de nós, porque o que nós queremos de Deus, a gente não cabe nos dedos da mão, dos pés, e uma lista infinita, porque a gente quer família, a gente quer saúde, a gente quer emprego, a gente quer prosperidade, a gente quer carro, a gente quer alegria, a gente quer paz, a gente quer. Todo mundo sabe o que quer de Deus aqui? Ou só eu? Glória a Deus. Eu sei tudo o que eu quero de Deus, e a lista não é pequena, eu garanto. E eu sei que Ele também sabe tudo o que eu quero dele. Mas nem sempre eu e você estamos posicionados de modo a saber o que Deus quer de nós. E menos ainda dispostos a entregar quando sabemos.
Porque muitas vezes nós sabemos. Tem pessoas que já receberam esse entendimento, essa revelação, já sabe exatamente aquilo que Deus quer de você. E é exatamente o que você não consegue entregar. É exatamente a área em que você resiste e que você não consegue vencer. Não decide, não escolhe, não entrega. Não segue a ordenança que naquele tempo foi dada ao povo de Israel e hoje é dada a mim e a você. E ela começa pelo começo, pela primeira coisa. Percebam que Moisés diz: e agora, ó Israel, diga assim, e agora, e ao invés de ó Israel, diga o seu nome. E agora, Ramila, pode dizer mais uma vez, e agora, Ramila. Agora Moisés vai continuar dizendo: que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor. A primeira coisa que o Senhor, o seu Deus, pede a você é que você tema ao Senhor. Amém? Alguém se alegra com isso? O temor do Senhor é uma chave poderosa para você entregar a Ele aquilo que Ele quer de você. Para você devolver a Ele aquilo que Ele lhe deu primeiro. Porque nós não temos nada que Ele não já tenha nos dado antes. Amém? Então, o que o Senhor te pede? Ele pede que você tenha o temor do Senhor. Que você tema ao Senhor, o seu Deus. E é importante que a gente compreenda a diferença de ter medo e a diferença de ter temor. Porque ter medo não é igual a temer. Elas são parecidas, mas são diferentes, são distintas. A gente precisa entender que o medo é um estado em que nós podemos nos encontrar movido por alguma coisa, por alguma situação, e esse estado de medo vai fazer com que a gente aflore e desenvolva características que não são as características de Deus para nós, que não são as características de alguém que tem o temor do Senhor consigo. Porque o temor, ao contrário do medo, ele não traz e não produz em você características que te desencorajam e que te façam produzir frutos ruins, frutos que não condizem com o seu Deus. O temor te faz ter coragem. O temor te faz enfrentar a situação que lhe causa o sentimento ou que te deixa no estado de medo. Consegue perceber a diferença? O medo, uma situação pode lhe deixar com medo, e o temor vai lhe dar a coragem necessária para enfrentar a situação que lhe causa o medo. O medo, ele enfraquece a gente. Ele nos faz nos sentir bem frágilzinho, mesmo quando você está bem forte, mesmo quando você é maior. Percebe quando você tem medo, dá um chilique com um inseto bem pequenininho que você poderia resolver com um pisão? O medo, ele enfraquece. E o medo, além de enfraquecer, ele nos faz... O objetivo final, o resultado final, digamos assim, do medo é nos paralisar. Então, primeiro ele te enfraquece, depois ele faz você dar aquela boa acovardada, que é gritar, correr, dar um escândalo na hora que vê o mesmo insetinho, continuando no exemplo que eu já usei. Mas muitas vezes são situações que você só precisava se posicionar, só precisava manter firme a tua opinião, a tua crença, honrar um princípio bíblico. Era uma coisa bem simples para você que diz ser um cristão. Mas aí, diante daquela situação, o que você fez? Você se acovardou. Primeiro você ficou enfraquecido, porque é uma das características, um dos frutos que o medo produz em nós. Depois você se acovarda das coisas, você quer correr, você quer fugir. Observa quando as crianças têm medo do escuro, como elas ficam apavoradas quando elas entram num cômodo escuro para sair do quarto correndo, ou acender uma luz. Quando alguma coisa vai ser lançada contra você, que você não está esperando, não é comum às vezes a gente fechar os olhos? São formas instintivas da gente fazer para se defender, mas não são as formas corretas. O correto é fazer o que Deus pede para fazer, é temer a Deus. O medo enfraquece, o medo acovarda
E por fim ele paralisa. Ele te deixa na posição que o diabo quer que você fique. Paralisado. Você não consiga fazer o que é necessário fazer. Você não consiga reagir da maneira certa. Que é ir lá, dar o pisão, esmagar e fazer o que eu adoro fazer, que é calcar com os pés, que é esbagaçar a cabeça dele, a do diabo, a do que estivesse levantando contra você. Isso é o resultado do medo, lhe paralisar, lhe impedir de fazer o que você tem um Deus poderoso que lhe capacita para fazer. O salmista Davi, no Salmo 55, vamos ler junto? É muito forte o que ele diz e é importante para vocês fixarem esse aprendizado. No Salmo 55, os versos 4 até o 7. A gente vai parar aqui no 7, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele está numa situação aqui de muito medo da morte, de muito desespero, de muita aflição. E ele diz: o meu coração está acelerado, que a gente normalmente sente quando está com medo, né? O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. Até aí, ok. Temor e tremor me dominam. Mas aí ele, como um homem de Deus, e para que a gente aprenda com a vida dele, com o testemunho dele, ele diz lá no 7, olha o que ele admite adiante. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. E ele fala: é isso mesmo que eu estou dizendo no 7. Sim, eu fugiria. Medo, fugir, fuga. O Senhor não te chamou para ser fugitivo. O Senhor te chamou para temer e tremer no poder e na presença dEle. Não foi para viver acuado, amedrontado, acovardado, até o ponto de ser paralisado pelo medo. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Em contrapartida, o temor do Senhor, a Bíblia diz em Provérbios 1:7, que é o princípio do conhecimento. E em Provérbios 9, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pega a visão. Quer ser sábio, inteligente, cheio do conhecimento, tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é o princípio do conhecimento. Quando nós tememos a Deus, quando nós recorremos a Deus, o medo não nos paralisa mais. O medo não nos faz mais acovardar diante da situação. O medo não nos domina mais, como o salmista relatou que ele estava com temor e tremor, mas aí o medo o dominou. E sim, ele fala que ele fugiria se ele pudesse. Tamanho medo da morte ele estava enfrentando. Mas é assim que o Senhor espera que nós enfrentemos a morte, por exemplo? Uma oportunidade de encontrá-lo? É assim que o Senhor espera que a gente encontre uma oportunidade de crescimento, uma situação difícil, onde Ele está nos forjando o nosso caráter, a nossa personalidade de filho, nos firmando nele. É assim que Ele espera que a gente reaja, que a gente tenha vontade de fugir, ou que a gente fuja mesmo, que a gente paralise, que a gente recue. Esse foi o primeiro mandamento, o primeiro tópico que Moisés disse para o povo. Então, e agora, ó Israel, e agora, ó Ramila, lembra que você disse o seu nome, que você tema ao Senhor, o seu Deus. E depois, qual que é a segunda coisa? 10:12. Que tema ao Senhor. Depois, vírgula, que andes em todos os seus caminhos. Primeiro nós devemos temer, e discernindo muito bem a diferença do medo para o temor, entendendo que o medo tem o propósito de nos paralisar e o temor tem o propósito de nos impulsionar. É o princípio de nos tornarmos sábios, é o princípio de termos conhecimento necessário para enfrentar as situações, para sermos fortalecidos, para sermos renovados em Deus e não fugirmos, permanecermos, continuarmos. E continuarmos como? Andando nos caminhos do Senhor. Ai, mas é tão difícil andar nos caminhos do Senhor. Tem que parar de fazer tanta coisa.
só tem que se santificar. É bem simples, é bem fácil quando a gente quer, quando a gente entende que o temor é o respeito, é a consideração, é o relacionamento com o poder supremo, e que ainda que ele é poderoso, que ele é grandioso, que ele é majestoso, você tem acesso a ele, e não numa condição de servo apenas, mas numa condição de filho, e isso faz toda a diferença. E aí papai quer lhe dizer por onde andar. Meu filho, vá por aqui. A gente não conduz a criança, não, aí você vai cair. Tem um buraco, é perigoso. A gente sinaliza, a gente aponta o caminho por onde a criança pode passar em segurança. Com Deus é da mesma forma. Ele nos aponta um caminho pelo qual Ele quer que a gente ande. Mas a gente quer andar pelo nosso próprio caminho, pelas nossas próprias escolhas, pelo nosso próprio entendimento. E é aí onde nós tropeçamos, é aí onde nós caímos nas armadilhas da vida, e muitas vezes nem são as de Satanás, são as que nós mesmos nos colocamos em consequência das nossas escolhas. E aí depois que nós estamos lá, nós queremos culpar ou responsabilizar Deus por estar vivendo determinada situação. Mas o Senhor diz: ei, olha, tema ao Senhor. Depois Ele diz: ei, ande nos caminhos do Senhor. Você precisa perguntar para Deus por onde Ele quer que você ande. Você precisa perguntar para Deus para onde você deve ir, o que você deve fazer. Isso é se relacionar. Aleluias. Os caminhos do Senhor, eles são infinitamente melhores do que os nossos. Por mais que você pense que está indo numa direção bacana, que você já fez todo um estudo, que aquele é o caminho, que aquela é a direção, que aquela é a chave para o sucesso, se você não perguntou Deus, e se Deus não te deu uma confirmação, uma direção, um sinal de que é aquele o caminho dele para a tua vida, você vai se dar mal. Você já sabe qual é o resultado. Por outro lado, se você entende, se você se submete a esse Deus, que você tem o temor, que você tem o respeito, que você tem a consideração, aleluias, o Espírito Santo quer trabalhar o temor, aleluias. Preste atenção, a falta de reverência é uma coisa muito significante para Deus. Porque a falta de reverência num culto, num tempo a sós com Deus, no momento em que a palavra do Senhor está sendo propagada, no momento em que Deus está sendo adorado e que Ele deve ser o centro, e você falta com reverência, com a presença dEle, com conversa paralela, com celular, com o que quer que seja, com brincadeirinhas, com coisas que não sejam aquilo que Deus está tratando, está fazendo, e tira Deus do lugar de Deus, do centro, é falta de temor. O temor do Senhor é o respeito à presença de Deus. Primeiro você reconhece que Deus é com você, está no lugar em que você está. E depois a forma como você se comporta é uma resposta a isso. Diz se você se importa com isso ou não, se é só mais uma presencinha ou se é a presença de Deus. Isso é muito precioso. Isso é o que de mais precioso nós podemos alcançar. Não existe nenhum bem, não existe nenhuma outra sensação, nenhum outro presente maior do que ter a presença do Senhor. Do que temer o Senhor. Andar lado a lado com alguém que detém todo o poder, que fez os céus, e Moisés dizia o mais altos céus, e tudo o que há sobre ele e a terra está no teu controle, e foi ele que fez. Eu não estou falando de um deusinho, eu não estou falando de um potinho de garrafa que eu vou adorar, ó santa garrafa. Eu estou falando do Deus que fez os céus, o mais altos céus e a terra, e tudo que neles há. É deste Deus que eu estou falando. É do meu e do seu Deus, do Deus que nós professamos como nosso. Aleluias. E você não quer andar nos caminhos do Senhor. Eu vou ter que dizer, Deus está falando que tu não tem o que está pedindo, não recebeu o que tinha que receber, porque tu não está onde devia estar. Tu não caminhou o caminho que devia caminhar. Aleluias. Nós fazemos isso. Deus nos manda ir por um caminho e nós queremos trilhar o nosso próprio caminho.
fazer a nossa própria história, ao invés de viver a história linda, escrita pelo dedo de Deus para mim e para você. Que fazer a tua história, coisa nenhuma. A tua história está feita desde antes de você nascer. Você só precisa vivê-la. Você precisa vivê-la. A tua história é linda. O Senhor a planejou quando Ele chamou você à existência no ventre da tua mãe. Mas para viver você tem que andar os caminhos dEle. Você tem que temer a Ele. Você tem que se sujeitar a Ele. Ei, Jonas, Deus o mandou para Nínive. Qual é a Nínive que Deus está mandando você ir, que você não está indo? Ele entrou no navio e foi para Tarsis. Ei, o destino é Nínive, meu filho. Entenda, ande os meus caminhos, eles são melhores, eles são mais altos do que os seus. Eu sei o que é melhor para você, eu sei o que é seguro para você. Como nós pais sabemos o que é seguro para os nossos pequeninos, por onde eles podem andar, subir aí é perigoso, aqui não, aqui sim. Deus faz isso comigo, com você. Fez com Jonas, faz com toda a tua Israel. Ei, ande, escolha andar nos caminhos do Senhor. São melhores. Por mais que o que você tenha que fazer em Nínive não seja o que você gostaria de fazer, não é tão fácil de fazer, mas faça, porque se Deus está mandando fazer, Ele garante. Obedeça, porque a obediência produz frutos de bênçãos do Senhor sobre você. Deus quer que você trilhe o caminho que Ele traçou para você trilhar. Que você não se iluda com a história da carochinha. Que você pare de acreditar que você vai construir a sua própria historinha. Sujeite-se e viva a história linda que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos hoje sair do ponto em que nós estamos e viver o que Deus tem para nós. E transpor essa barreira e dizer: Tarsis, você é mais bonitinha, você está mais santificadazinha, não tem tanto pecado, tanta promiscuidade como Nínive, mas espera aí que eu vou lá em Nínive primeiro, que é para lá que Jesus está me mandando ir, é para lá que Deus quer que eu vá. Vou lá dizer para o povo: ei, ó, Jesus vai acabar com tudo. Não é fácil você chegar e dizer para o povo que Jesus vai matar todo mundo. Mas Ele mandou falar. Fale. Esteja disposto a viver o que for necessário viver por amor ao Senhor, o qual você teme, o qual você diz ser o Senhor, o seu Deus. Afinal, Ele é ou não é o seu Deus? Pergunta para o teu irmão aí. Ele é ou não é o seu Deus? Amém? Deus tem um caminho lindo para nós e a gente precisa querer andar nos teus caminhos. A outra coisa que Ele diz depois de nós temermos ao Senhor, depois de nós andarmos nos caminhos do Senhor, qual é? Amar e servir. Vamos lá? Verso 12, repetindo. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus. Sirva de qualquer jeito? Sirva como? De todo coração e toda a tua alma. O nome disso é entrega, é por inteiro. O Senhor não vai aceitar só um pedacinho de você, porque Ele não deu só um pedacinho do Filho dele por você. Aleluias. O que Deus quer de mim? Se pergunta de novo. O que Deus quer de mim? Se pergunta de novo. Você entendeu agora? Deus quer que você tema ao Senhor, que você ande nos caminhos do Senhor, que você ame e sirva ao Senhor, o teu Deus. Mas Ele já está farto desse negócio de fazer a minha história. Nesse caminhozinho aqui está mais legal, porque eu vou na pontinha. Eu vou escorregar e cair. Será? Eu acho que eu não caio, não. Eu vou por aqui que tem mais emoção. Deus está mandando tu ir, é por aqui, abençoada, ó. Vai para a direita, vai para a esquerda. Ande nos caminhos do Senhor. É disso que Deus está falando comigo e com a igreja dele hoje. Chega de achar que está amando e servindo, fazendo caridade e com a vidinha toda imundinha.
Deus quer que a gente se limpe, se santifique, para que Ele se agrade de nós e para que Ele agrade a nós. Ele não quer que a gente ame e sirva aí quando der, quando sobrar um tempinho. Encaixa aí na sua... Não, ame e sirva ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e toda a tua alma. É por completo, é integral. Não tem hora, não tem jornada. Não são 44, não são 20, não são 3 dias na semana, não é só no domingo, terça e quarta na célula. Não é 1 hora, não são 2, 3 horas por noite nos 7 dias da semana. É tempo integral. É dedicação exclusiva. É reconhecer. Afinal, te pergunto mais uma vez: Ele é ou não é o Senhor teu Deus? Aleluias. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos amar e nós queremos servir. Nós queremos nos entregar por inteiro, aleluias. Como que eu vou amar e servir? Como que eu vou fazer isso? Talvez você se pergunte. Deus quer que você obedeça os seus mandamentos. Ele não te deixa confundido. Ele diz: ei, ame, vamos resumir aqui esse negócio? Ame o Senhor teu Deus sobre todas. Diga comigo, todas. Tem alguma listinha aí? Tem alguma restrição quando a gente fala todas? Não tem. Todas as coisas. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Em Colossenses ele diz: faça, e aquilo que você estiver fazendo para o outro, faça como para Deus. Ou seja, você está servindo alguém, você está contribuindo com alguém, você está trazendo porções de alívio, como nós recebemos em outra ministração para alguém. Você está fazendo o quê? Mas você está fazendo com compaixão, com a mesma misericórdia com que o Senhor olhou e dispensou sobre a sua vida e dispensou a você, é a que você tem entregado, transferido para quem você tem estendido a mão? Ou você está fazendo se achando a boazinha, a generosa? Como eu sou generosa. Doei uma cesta básica. Falei com um mendigo na rua, ainda peguei na mão dele e nem passei álcool gel em seguida. Ai, o cúmulo da bondade. Meu Deus, o ápice. Irmãos, amar e servir de toda a alma e de todo o coração. É ser de verdade, é olhar para cada semelhante e enxergar Jesus. É dar com uma mão sem publicar um outdoor com a outra lá no Instagram. Ei, é fazer como para Deus. Quando só Ele vê, quando só Ele recebe, e só Ele tem o poder de galardoar, de recompensar, de abençoar, além do que Ele já abençoou. Porque eu repito o que eu disse antes: nós não temos e não entregamos nada que o Senhor não nos tenha dado primeiro. Aleluias. Isso é lindo. Isso é amor de Deus para conosco. E Ele espera que nós entreguemos esse amor todos os dias às pessoas que Ele tem colocado nos caminhos dEle para a gente trilhar. Nos caminhos dEle para a gente caminhar. Aleluias. Deus é poderoso. Marcos 10:45 diz assim: o Filho do Homem veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. E o que eu e você estamos dispostos a entregar por resgate de alguns? O Filho do Homem, o Filho desse Deus Todo-Poderoso, veio para servir. Diga comigo, servir. Alguém ainda não entendeu aí o tema da pregação? Vamos repetir, o tema da pregação é uma auto-pergunta. O que Deus quer de mim? Aleluias. Nós entendemos que Deus falou por intermédio de Moisés ao povo quando se realiançou. Apenas tema ao Senhor o seu Deus. Ande nos caminhos do Senhor o seu Deus. Ame e sirva ao Senhor seu Deus. Não de qualquer jeito. De toda a tua alma, de todo o teu coração.
Amém? É desse jeito. Porque foi assim que o nosso modelo, foi assim que o nosso exemplo fez. Ele veio e ele serviu a todos. E ele diz mais, ele diz: ei, você quer ser o primeiro? Sirva a todos. Chegou cheia da pompa, quer ser a primeira. Ai, mas eu cheguei, não viram que eu estou aqui? Não é possível, eu sou tão grande, não estão me enxergando. O que está acontecendo? Sirva a todos. Entregue o seu todo. E eu não estou aqui apenas falando de doar coisas materiais, pelo contrário. Se a gente for observar, poucas coisas que Jesus fez, os milagres que ele operou, tratou-se de coisa material. O que ele entregou, o que superabundou nos seus milagres, no seu agir, foi principalmente o que ele transferiu. Foi o amor que ele deu, foi a libertação que as pessoas acessaram por meio dele. Foi a salvação, foi a alegria, foi a libertação, foi a restauração, foi a ressurreição em alguns casos. E hoje o que você precisa, ou o que você já vem recebendo de Deus, que passou da hora de você honrar esse Deus, amando e servindo Ele, de toda a tua alma, de todo o teu coração, entregando aquilo que você já recebeu primeiro, transferindo aquilo que Ele já depositou em você, aquilo que Ele já abasteceu você, para agora levar, para agora transferir, para agora entregar. Ei, amados, a entrega é algo muito forte. Aleluias. A entrega é algo muito forte. Eu quero dividir com vocês uma história que outro dia eu ouvi de um pastor e me chamou muita atenção. Ele contava a história de uma irmã da intercessão da igreja dele, uma senhora, e essa senhora tinha uma filha. Essa filha jovem gostava muito de usufruir da sua juventude no mundo, secularmente. Ela gostava de ir a festas, a balada, né, se vestir de maneira que ela não achava vulgar. Ela gostava de realmente extravasar. E aí, essa irmã muito assídua, muito atuante no ministério da igreja, pediu o pastor para fazer uma visita à casa deles para conversar com essa jovem. Vez ou outra ela dava aquela visitada lá na igreja, quando a coisa desandava lá para ela vinha dar uma visitinha, pedir uma oração, fazer um social com os irmãos. E aí o pastor já havia conversado com ela na igreja. Ele ficou: mas eu vou ter que ir lá, eu já falei com essa jovem, a irmã quer que eu vou lá, eu vou ter que ir, é o meu papel. E lá foi ele tomar o cafezinho na casa da irmã. Ele disse: Deus, já falei para essa jovem o que eu precisava dizer, eu não tenho mais nada para dizer a ela. Então que o Senhor realmente me direcione no que eu preciso dizer, o que o Senhor quer dizer a essa jovem. E aí a irmãzinha na intercessão, eu não sei quantos dias orando, quantas madrugadas, quantos jejuns, vem pastor confiante nesse café, depositando as forças nessa visita, no que Deus faria a partir dela, a partir desse serviço, a partir dessa entrega que esse pastor se dispôs a viver. E aí quando chegou lá, ele ainda não sabia o que dizer, e ele disse que em espírito, ele disse: Espírito Santo, o que eu vou dizer para essa jovem? E aí a irmã serviu o café para ele. Quando ele tomou o café, ele deixou um pouquinho de café no fundo da xícara e recebeu, naquele momento em que ele deu o primeiro gole, um direcionamento. O Espírito Santo mandou que ele chamasse a jovem e desse o restante do café dele para ela. E ele assim o fez. Ele disse: jovem, venha cá, vem participar desse café com a gente. Aí ela veio, né, toda jovenzinha, a mãe, os pais, o pastor. Aí ela foi servir o café. Ele disse: não, esse é o seu café. O café que ele já havia tomado e deixado o resto. Ela ficou estarrecida com a atitude do pastor. Ela disse: pastor, olha o que o senhor está fazendo. O senhor bebeu nessa xícara, esse é o resto do seu café. Aleluias. Sabe o que Deus e o que o Espírito Santo ministrou nela nessa hora? Ele teve a sabedoria e o direcionamento de Deus para responder. Ele disse assim: Deus te diz agora que é assim que você está fazendo com ele. Muitos de nós fizemos isso e fazemos isso com Deus. A gente pega o restinho do café e entrega para Deus e acha que está entregando. Deus está requerendo de nós
um realiançar, como foi com aquele povo. Ele quer que a gente entenda, que a gente se situe, que a gente entenda que o negócio está resumido, mas o sentido é esse, é temer, é andar nos teus caminhos, é amar e servir de toda a alma e todo o coração. Não é com o restinho que fica no fundo da xícara. Deus não quer mais restinho de mim e de você. Deus não quer mais pedacinho, ladinho, uma partezinha, uma fatia. Gente, é sim ou não, ou tá ou não está, é ou não é. Não dá para brincar de sou hoje, mas não sou. Ah não, quando eu me divertir, quando passar eu volto lá. Ei, não tem tempo para isso. O sacrifício de Jesus foi inteiro, ele foi completo. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai, por favor. Mas ele obedeceu. Ele amou e serviu de toda a alma e todo o coração. Ele disse: passa, se possível, passa de mim, não permita que eu sofra tanto. Mas se essa é a tua vontade, eu vou viver. E ele foi por inteiro. Ele não disse: Deus, amputa essa perna aqui. Por favor, deixa eu viver só com uma perna. Esse braço, Pai, só um braço. Pai, só um dedo. Não. Ele foi. E ele foi de toda a alma. E ele foi de todo o coração. Ele não foi só um pedaço. Jesus morreu por mim e por você. O mínimo que nós podemos entregar a esse Pai que deu o seu único filho por amor de nós é o nosso todo, não é o restinho que fica na nossa xícara. Ele não quer mais o restinho, ele já está tomando ele até aqui. Ele diz assim: ó, chega, trouxe essa sequinha aqui para ela dizer para tu, beabá, até aqui, viu, amadinho? Viu, amadinha? Fala aí pro coleguinha do teu lado. Até aqui, viu? Daqui para frente, restinho não. Restinho da xícara nananina não. É conserto. Eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu entreguei a minha vida a Jesus, mas eu estou noiva e vivo uma vida de casada com meu noivinho. Eita. Entregou não, fia. Volta lá, aceita Jesus de novo. Tu tem a oportunidade hoje. Não entregou não, filho. Se converte hoje. Viva um noivado santo para ter um casamento próspero, abençoado, para saber o que é colher o fruto de andar no caminho do Senhor, para estar no centro da vontade de Deus e receber das bênçãos que isso traz consigo. Ei, entreguei a minha vida a Jesus. Ah, eu recebi Jesus. Eu bebo de vez em quando lá na minha casa, sabe? Mas é só aquela cervejinha dentro da minha casa, só para relaxar do estresse do trabalho. Você não entregou nada a Jesus. Você entregou a Satanás. E ele está te fazendo achar que você entregou alguma coisa para Jesus. Jesus não sabe nem quem é tu. Se ele descer agora, ele diz: afasta de mim, maldito, que eu não sei nem quem é você. Não tenho parte com você. Nem do restinho da sua xícara eu nunca cheguei. Nananina não. Faz assim pro seu irmão: nananina não. Eita. Eita, Deus está falando. Olha aqui, você acha que entregou a tua vida a Jesus, mas vai lá na lotérica fazer seu joguinho, né? Joguinho de milhões. Postou na rede social, né? Eu não vi não, viu? É Deus que está falando com alguém. Eu não dou conta de olhar a rede social, sou mãe de 3. É isso mesmo. Você acha que entregou sua vida a Jesus? Você não entregou não. Deus está te dando a oportunidade hoje. Ele diz: ei, é por inteiro. Não quero mais restinho do fundo de xícara de ninguém. É ou não é? Quero o lugar de Senhor seu Deus. Vai me amar e me servir de todo o coração. Vai andar pelo meu caminho. Vai viver a história linda que eu escrevi. Vai temer a mim, o Senhor dos exércitos, que fez os céus, o mais alto, os céus e a terra e tudo que nela há. Deus quer o nosso coração. Pergunta de novo para você: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Deus quer o seu coração. Agora Ele não aceita uma fatia, um pedacinho do seu coração. Ele não aceita mais uma fatia e um pedacinho do seu tempo. Ele não aceita mais uma fatinha e um pouquinho da sua leiturinha simbólica ali para postar o seu devocional, a sua fotinha. Não. Ele não quer mais assim. Deus quer de mim e você uma entrega por completo.
Porque Ele quer que a gente alcance tudo que Ele tem para nós. Ele quer que a gente viva, Ele quer que a gente ame, que a gente se compadeça do outro. Que a gente seja verdadeiramente a imagem e semelhança de Jesus. Não só fisicamente, mas também no nosso temperamento. Também no nosso comportamento, na nossa personalidade, no nosso trato com as pessoas, nos nossos relacionamentos. Deus não quer que a gente viva confundido, em pecado, transgredindo, condenado ao inferno, achando que está salvo, achando que tem vida com Deus, achando que o Senhor é o Senhor. Meu Deus, Deus não quer que a gente vá para casa hoje com essa ideia equivocada. Deus não quer mais que você fique confundido. Ele lhe trouxe hoje para você entender e para você aplicar esse entendimento à sua vida, consertar hoje o que precisa ser consertado. Se for necessário entregar hoje a sua vida e confessar Jesus, diga comigo, Jesus, neste nome há poder, e confessar a sua vida a Jesus, diga comigo mais uma vez, Jesus. Se for necessário hoje entregar de verdade, agora vamos fazer igual a nossa pastora Sônia faz, de verdade, de verdade, de verdade, porque Deus não quer mais como estava sendo, de mentirinha. Eu entreguei a minha vida a Jesus, mas eu vivo falando mal dos outros. Aceita Jesus hoje, minha irmã, se converte. Eu tenho filhos debaixo de maldição. Aceita Jesus hoje, se conserta, deixa o pecado com Satanás. Santifique-se, vai viver o que Deus tem para você viver. O casamento abençoado, usufruir dos filhos abençoados, usufruir da bênção completa de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Aleluias. No dicionário, a palavra entrega está definida como o ato ou o efeito de entregar-se. Não diz o ato ou efeito de dar uma parte, dar um pedaço, fazer uma coisinha, ir na célula, vir no culto, cantar um louvor lá na sua casa bem alto para os vizinhos ver que tu agora é crentão. Não. Ato de entregar-se. A entrega é se lançar por inteiro e dizer: Deus, não vivo mais eu. Não é isso que nós oramos quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Cristo vive em mim. Ele quer viver em cada um de nós. Ele espera que cada pessoa na terra olhe para nós e veja Cristo em nós. Entenda que vive não mais nós, mas Cristo vive em nós. Isso faz toda a diferença. E é para isso que Ele nos chamou. Aleluias. Entrega, é sem mas. Não tenho mas para cervejinha, não tenho mas para o joguinho, não tenho mas para a vida de sexualidade, promiscuidade antes do casamento, não tenho mas, não existe mas. Não tem mais, é entrega, é dar ao Senhor o teu coração, dar ao Senhor a tua vida, dar ao Senhor o teu temor, o teu respeito, a tua referência, a tua consideração. Relaciona-se com essa fonte de poder, de glória. Ande nos caminhos que Ele tem para você. Ame e sirva. Viva Jesus. Seja o Jesus para aqueles que Ele colocar no teu caminho. E eu não estou falando de ser perfeito, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que é isso que nós somos. Mas o nosso esforço diário tem que ser o de vencer o pecado. E todos os dias, eu não me canso de dizer nos discipulados para as pessoas que eu acompanho: olha, cada dia que você vence, cada dia que você vive é um dia que você venceu. São todos os dias. Todo passinho que você dá em direção a Cristo é uma vitória que você alcançou. Todo dia é um dia que você venceu aquele pecado, que você venceu aquela tentação, que você venceu aquela provação. Você precisa entregar tudo. Aleluias. É só isso que o Senhor espera de nós.
Agora se pergunta mais uma vez o que Deus quer de mim. Ainda resta dúvida, igreja? O Espírito nos falou tão claramente. Deus só quer que a gente seja por inteiro. Deus só não quer mais o restinho das nossas xícaras. Deus só não quer mais que a gente trilhe a nossa própria história. Deus só quer que a gente tema Ele, que a gente não venha temer a crise financeira. Ele não quer que a gente venha temer perder o nosso emprego. Porque o nosso Deus, o Senhor, nosso Deus, como está no versículo, não é o nosso emprego. Porque o Senhor, nosso Deus, não é a tua fonte de renda hoje. Toda ela, todo o suprimento, toda a provisão que você tem, que você precisa, ela vem de Deus. E se você esperar, e se você entregar tudo para Ele, Ele vai te recompensar. Porque é assim que Ele faz. Amém? Eu gostaria de convidar, por gentileza, o Ministério de Louvor para cantar aquele louvor, Que Sejas Meu Universo. Nele nós declaramos que nós queremos que o Senhor seja tudo. E é isso que Ele espera que nós façamos. Você pode se colocar de pé enquanto isso. A ministração da palavra ainda não terminou. Olha, Deus quer mais. Diga para o seu irmão, Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Fala para ele. Você veio aqui hoje para entender o que Deus quer de você. E agora Deus está mandando dizer, Deus quer mais. Ele quer o seu coração. Ele não quer só você sentadinho no banco aqui no domingo e na terça. Ele quer o teu coração. Você está sentado aí? Glória a Deus, você é um vitorioso. Por isso, quantos não conseguiram estar? Mas presta atenção, se o teu coração não estiver entregue, não serviu estar sentado aí. Você ocupou um lugar no espaço. Física quântica puramente. O teu coração precisa estar entregue. Você precisa amar e servir. Você pode ser um líder de célula. Você pode ser um anfitrião de célula. Você pode dizer a alguém que Jesus vive e que há uma esperança para ele, como nós recebemos na ministração inicial. Você pode dizer para alguém, Jesus ama você. Jesus escreveu uma história para você viver. Não queira viver, andar os seus próprios caminhos, trilhar os seus próprios caminhos. Ei, diga esse medo que saia, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor, e quem é o perfeito amor? O perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é Deus. É o Deus, é aquele que você tem que temer. A palavra diz 1 João 4,18. Antes, tá com medo de alguma coisa? Lembra dessa palavra, antes, fala comigo, antes. O perfeito amor lança fora todo medo. Se você ainda está com medo, você não está aperfeiçoado no amor. Então hoje Deus te dá a oportunidade de alcançar o aperfeiçoamento nele, porque Ele é o amor. De você entregar para Ele o seu coração, de você entregar para Ele os seus pensamentos, de você confiar a Ele as palavras que vão sair da tua boca, de você dizer para Ele, sejas o meu universo. O meu mundo, toma tudo, o meu despertar, o meu deitar, o meu falar, o meu pensar, que de manhã o Senhor seja o meu primeiro pensamento. Aleluias. Enquanto a gente vai louvar esse louvor, você que está em casa e nos assiste, e quer hoje fazer essa entrega, você hoje cansou de dar para Deus o restinho da sua xícara, e você quer viver uma vida inteira com Jesus, integral. Escreva eu aceito, escreva eu volto, e seja alcançado pelo caminho que Deus tem para você caminhar. Seja alcançado com o temor que te dá coragem, que é o princípio do saber que você precisa para vencer essa situação. E ame, e sirva, e seja um reflexo de Jesus por onde você caminhar, por quem você passar. Aleluias, aleluias. Faça desse louvor a sua oração agora. Se ajoelhe, fique de pé, sentado, se entregue de toda a tua alma e de todo o teu coração. Aleluias. Que sejas meu universo,
Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Eu quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. A tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Entregar no teu coração a Deus. Dizer, Senhor, seja o centro da minha vida. Toma o teu lugar de Senhor. Toma o teu trono, Pai. Guia-me, Senhor, pelos teus caminhos, porque os seus caminhos são melhores, são mais altos do que os meus. Oh, Papai, seja o meu universo. Que eu possa ser para ti por inteiro, assim como tu és e estás para mim, Deus. Assim como teu filho Jesus Cristo fizeste na cruz, Pai. Oh, Deus, nos ajuda a nos entregar por inteiro. Quão doído, Deus, foi para o teu filho dizer, Pai, se possível, passa de mim. Mas ele não disse em nenhum momento, Senhor, só uma perninha, só um pedacinho. Ele foi por inteiro. Ele foi de toda a alma, ele foi de todo o coração. Nos ajuda a sermos, ó Pai, de toda a alma, de todo o coração contigo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Santo Espírito de Deus, a nos relacionarmos com profundidade. Nos ajuda a darmos ao Senhor, o nosso Deus, o lugar que é teu. Oh, Senhor, nos ajuda-nos a temer, Pai, a ti, somente a ti. Porque tu és poderoso. Tu estás rugindo, aleluia, para
sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Aleluia. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo. Nós te agradecemos por essa aliança que foi refeita hoje com o teu povo, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que fala ao teu povo. E hoje o Senhor nos disse que não quer mais o restinho que fica na nossa xícara de café. E nós declaramos que entendemos a tua palavra. Nós declaramos que ouvimos a tua voz. E eu profetizo que a partir de hoje não te daremos mais o resto, mas o Senhor será o nosso universo. O Senhor será a primazia das nossas vidas, nas áreas em que nós não tínhamos conseguido entregar, honrar e ser por inteiro contigo. Que a partir de hoje nós consigamos. Que o Senhor seja a prioridade, que o Senhor seja o primeiro pensamento. Que as palavras do Senhor venham fluir como dilúvios pelas nossas bocas, ó Pai. E que nós sejamos os instrumentos poderosos do Senhor nessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Obrigado, 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 Senhor. Tu és fiel. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Obrigada pela oportunidade em nome de Jesus.